Olá, tudo bem por aí? E aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Espero que sim. Por aqui a gente segue nos adaptando ainda, né? E é no Ah, gerúndio porque essa adaptação ela é contínuo, é não contínuo. acaba nunca. Hoje nós estamos no 45º dia, né, de quarentena. A gente já viu que não vai ser mais uma quarentena, né? Vai ser Já alguma outra. passou de 40. Já passou de 40 e vai passar mais ainda. Mas, enfim, a gente segue dentro de um processo de aprendizado, né? Não só conosco, com a família, mas também com as pessoas que a gente anda conversando, né? É. A gente anda conversando muito assim com pequenos e médios empresários, até porque as contas não param de chegar de alguma forma e assim as receitas, principalmente quem é profissional liberal, né, estão caindo, né? O escritório de advocacia, consultório de dentista, médico, enfim, consultorias, né? Então. Tem conversado muito com essas pessoas e o que a gente percebeu e até o que a gente veio conversar um pouquinho aqui, dentro desses 45 dias, o que a gente observou é que as pessoas que não tinham, antes da crise, um planejamento financeiro adequado, ou seja, principalmente esses profissionais liberais que não tinham uma reserva que permitissem eles ficar um ano parado, porque a gente está vendo que isso ainda vai se estender por um tempinho, Tô a gente passando. espera que seja tempinho, né? É. As pessoas que não tinham esse planejamento, elas estão passando por esse momento com uma ansiedade muito maior, naturalmente, né? A taxa de expectativa, se você não tem recurso guardado para poder fazer frente a essa queda de receita, realmente é uma coisa que preocupa. Sem dúvida nenhuma preocupa. E existem, desculpa, você ia falar, não, existem dois, eu diria, grandes medos, né? Dessas pessoas, e que não só dessas pessoas, mas de todo mundo agora, eu acho. Dois grandes medos. Um é proteção com a saúde. Todo mundo quer se proteger, de qualquer forma. E a outra é como é que você protege seu dinheiro. E eu não estou falando aqui de onde investir. Eu estou falando como proteger, porque, como falei antes, a grana está curta, ou pode ficar curta, ou está diminuindo, só tem que as contas não param de chegar de forma alguma. Assim, as pessoas têm esses dois grandes medos no momento, né? Você perder dinheiro e perder saúde. Isso é o que ninguém quer, né? Por exemplo, você tem ideia de quando o teu fluxo de receita da sua empresa, enfim, da sua consultoria, do seu consultório, vai voltar ao patamar anterior? Quando que vai voltar a você ter receita e continuar o seu crescimento? Ter cliente, né? Ter cliente. paciente, enfim. Ninguém tem essa resposta ainda. Ninguém tem. Existem estudos de vários lugares, mas ninguém tem. Até porque a gente não sabe como vai ser exatamente o comportamento do momento que a gente está passando, né? Pois é. E assim, é óbvio, o objetivo agora é conseguir sobreviver à crise, né? Passar por ela sem quebrar. Isso. Né? Passar no túnel e olhar a luz e simplesmente não quebrar de forma alguma. A gente tem conversado com os nossos clientes, né? E com outros empresários também, como a gente falou antes. E uma das coisas interessantes que tem ocorrido é que, por exemplo, uma grande despesa que toda família tem, né, ou grande parte da família tem, é com plano de saúde. E que podem agora, nesse momento, reformular. As pessoas que já têm esses planos há mais tempo, elas podem olhar para eles para reduzir custo, né? E assim, a nossa experiência tem demonstrado que isso é muito válido e a gente tem conseguido reduzir custos de uma maneira muito expressiva. A gente tem ajudado muito os nossos clientes fazendo esse tipo de análise, de estudo para eles, né? Só para vocês terem uma ideia, assim, nós estamos falando de reduzir no mínimo 35% e até 50%, 60%, mantendo os mesmos hospitais que você estava acostumado de alguma forma. É uma decisão de planejamento financeiro, né? Só que a questão, que também a gente tem percebido muito, né, conversando com as pessoas, é que o planejamento financeiro, ele não é só você virar fazer conta. Não, né? de forma alguma. Ele tem um aspecto comportamental muito forte, né? Isso. Os seus hábitos se refletem muito na forma como você gerencia o seu dinheiro, que você cuida do seu dinheiro e que você gasta. Como você consome também. Uma história que a gente estava conversando aqui, que é interessante para mostrar essa questão do comportamento, né, das pessoas, que eu sempre tenho comigo. Assim, meu pai, ele é piloto. Agora ele já está aposentado, não está mais voando,
mas ele era piloto da aeronáutica e quando ele se aposentou, um tempo depois ele começou a voar numa outra empresa. E aí ele ficou um tempo voando e com a aposentadoria dele. Então ele tinha 2 fontes de renda, né? E eu me lembro que, como ele é um cara extremamente controlado e organizado financeiramente... Não, ele planeja muito bem. É piloto de avião, né? Então é tudo organizadinho ali, by the book. E eu me lembro que ele sempre falava isso, assim, as pessoas elas se acostumam muito fácil com as coisas boas, né? Quem não se acostuma com coisa boa. Só que o que acontece? Quando a gente perde, a gente sente muito mais. Então, qual era a lógica dele? Ele sabia que ele tinha que manter todo o orçamento dele doméstico dentro do salário que ele tinha fixo de aposentadoria. Por quê? Porque ele sabia que depois de um tempo, aquela segunda fonte de renda não ia existir mais. Isso é planejamento. Pois é. Você controlar, são seus hábitos, né? Você controlar e ter uma gestão de como você vai resistir ali no dia a dia para manter as suas despesas dentro daquele orçamento que você tem mais garantido. E aí foi o que ele fez. Depois ele se aposentou e todo aquele dinheiro que ele tinha ganhado, que ele não incorporou aos gastos, o que ele fez? Ele investiu naquele tempo. Então, eu sempre tenho isso pra mim, né? Como uma referência, né? Exatamente. Como uma referência. Então, assim, se você, porventura, não fez nenhum planejamento financeiro, poxa, aproveita agora e faz, tá? Para pensar, dá uma olhada nas suas despesas, dá uma olhada quais são os seus objetivos, né? Aproveita esse momento do coronavírus como uma oportunidade, né? Para você olhar para essas coisas, porque, assim, é uma oportunidade em que sentido? Aquilo que da história, né, que a gente estava falando. Quando o coronavírus, de alguma maneira, ele colocou o bode na sala, né? É verdade. Não o bode, eu diria É manada? Não é manada. Rebanho. É o rebanho. Já te falei isso 1000 vezes. Mas, pô, não vou entender de coletivo de bode. Mas, enfim, ele colocou ali o rebanho na sala. Ou seja, você teve que apertar, tá tendo que apertar as contas todas. Poxa, depois de um tempo, a gente vai se acostumar com essas contas mais azeitadas, né? Quando isso tudo passar, o que você vai fazer com esse espaço no seu orçamento que sobrou? Você vai tirar e manter esse espaço para investir, para organizar, manter a sua vida financeira organizada, ou vai entulhar de contas de novo? Ou para planejar uma outra coisa, todo mundo ficou preso o tempo todo, entre aspas, né? Mas assim, planejar para poupar mais, para guardar mais dinheiro para fazer uma viagem, um investimento, um curso fora, alguma coisa quando isso tudo passar de alguma maneira, né? Eu acho que essa mudança de hábito é muito saudável, você buscar o que é essencial, né? São os ensinamentos que o coronavírus está trazendo pra gente, porque de alguma maneira. Obrigado. Obrigado, mas a gente tem que aproveitar o momento para olhar o copo cheio de alguma forma. Por mais difícil que seja, você que tem a oportunidade de estar em casa, de estar refletindo, de ter ferramentas, de ter, enfim, ter todas as ferramentas de redes sociais, de poder aprender, estudar, fazer uma série de coisas, esse é o momento. E não porque você fazer algo em prol de você e da sua família, que é um planejamento familiar adequado, um planejamento financeiro, uma reserva, que isso é importante. Pois é. Com esses ensinamentos que a gente tenta extrair nesse momento, porque é melhor a gente aprender, né, e não fazer de novo lá na frente, ou seja, poxa, então a gente está vendo como doeu a gente não ter um planejamento financeiro adequado. A gente não vai deixar isso se repetir, né? A gente vai aproveitar esse esforço que a gente adquiriu, esse hábito novo, consolidar isso para que a gente crie essa reserva, para que o dia que aconteça qualquer outro problema, o dinheiro ele não seja uma questão... Me ocorreu até uma outra coisa aqui nesse nosso bate-papo. Mesmo que você que é CLT, né? Mesmo que você que é CLT, você tem que ter uma reserva de emergência, como a Ju falou, de um ano. Até porque você não sabe o dia de amanhã. As empresas estão enxugando o custo, as grandes empresas até, tem muitas que estão aderindo àquele movimento não demita. Não demita, que é muito legal. Outras não. Outras não podem. Não conseguem. Então, assim, a reserva e o planejamento é importante.
porque mesmo você que é CLT e tudo mais, você pode passar por uma dificuldade em algum momento. Não é porque eu tenho coronavírus que a gente tem que ter reserva. Deve ser um hábito internalizado pela gente, né? Exatamente. E a gente anotou, acho que algumas dicas muito objetivas aqui para sugerir, para você anotar, enfim, para você fazer esse exercício de alguma maneira. Assim você consegue proteger também a saúde e o bolso, né? Que são aqueles problemas maiores que a gente falou. Já que você falou em saúde e o bolso, eu acho que a primeira coisa é a questão do plano de saúde. Que a gente porque esse é uma despesa grande, né? Assim como... Desculpa, não é só grande. É que ela é muito, vamos dizer assim, importante agora. Porque é uma despesa que você não pode acabar com ela hoje. Se você tem um plano de saúde particular, de alguma maneira, você antes já estava tentando evitar a ir para o nosso sistema de saúde SUS, entendeu? O sistema hoje está quase em colapso, pelo menos aqui no Rio de Janeiro e em vários outros lugares, está quase em colapso. Assim, você ter um plano de saúde particular hoje significa, no meio dessa pandemia que a gente está, significa também ter uma outra oportunidade, ou seja, ter uma outra chance de ter melhor recursos para se cuidar. Então, isso você não pode abrir mão da tua família de jeito nenhum. Agora, você pode rever, como a gente falou, dar uma estudadinha e tudo mais, e você pode rever. Então assim, do mesmo jeito do plano de saúde, você pega essas grandes despesas e olha para elas, para ver o que você consegue rever, o que você consegue ajustar. Né? O segundo ponto é você aproveitar para entender os seus hábitos de consumo, como é que eles estão se adaptando, o que você tem de assinaturas para cancelar, né? Com certeza você tem vários, entendeu? Com certeza você tem vários. Ontem a gente estava fazendo esse exercício, eliminamos um monte de coisa, né? Essa coisa que você não usa pouco, você tem que fazer uma análise do teu comportamento de consumo em tudo, inclusive nisso. O outro ponto que eu tinha colocado aqui, isso é uma coisa que particularmente eu gosto muito de fazer, que é comprar pela internet. O que ela te facilita? Você consegue pesquisar preço. Isso. Você consegue olhar o produto para saber se as especificações dele são as mais adequadas do que outros, entender qual é a diferença e fazer uma pesquisa de preço. Mais adequada, porque você... Quer dizer, hoje muitas pessoas já consultam a internet, depois vão na loja e compram, etc. Iam, pelo menos por enquanto. Hoje tem que ser tudo na internet. Então, assim, você realmente pesquisa. Então, você se reeduca. Cria o hábito de pesquisar adequadamente para ter qualquer tipo de consumo que seja. Uma outra coisa interessante está sendo o desafio de você criar hábitos saudáveis em casa usando a internet. Tá cheio de vídeos, as empresas também estão fazendo várias ações para você malhar em casa, para fazer atividade física, yoga, meditação, tudo isso disponível porque isso ajuda a sua saúde, né? Estudar, curso, entendeu? Aproveitar e desengavetar aquele projeto pessoal que você tinha de alguma maneira, queria fazer e falava que não tinha tempo. Então, enfim, essa aqui são 5 dicas, né? A última era você começar o planejamento financeiro de fato, se você não tinha principalmente, mas se não você rever, porque quando você começa esse planejamento agora, mesmo que você não consiga colocar tudo em prática agora, você vê você consegue desenhar um mapa do que você precisa fazer, que você implementa agora e do que você vai deixar para fazer assim que essa crise acabar. Quando acabar, quais são os passos que eu vou dar? Né? O que eu vou fazer diferente na minha vida? O que eu vou fazer diferente em relação ao dinheiro? O que eu vou fazer diferente em relação ao futuro? Como é que eu vou adotar essas medidas, essas ações para mim, para melhorar minha forma de viver, minha forma de consumir, minha forma de planejar e, enfim, e ter um futuro melhor, porque a gente vai ter um futuro melhor, sem dúvida. E dentro disso, até da história que a gente falou do comportamento, né, no início do vídeo, tem uma frase que a gente leu esses dias na revista Vida Simples, que eu achei muito bacana, que assim, a gente tem que encarar a força de vontade como um músculo. Quanto mais você exercita, mais forte ele fica, né? Então, quando por mais difícil que seja você começar o planejamento financeiro, organizar as coisas, cortar e tal, mas quanto mais você exercitar esse hábito, mais forte você vai ficando, mais fácil vai ser o processo lá na frente. E mais aprendizado você tem. Né? Exatamente. E o que acontece é, quem conseguir
passar por esse momento, mantendo esse hábito, exercitando, né, o músculo ali, que no sentido figurado, da força de vontade, quando isso tudo passar, vai sair muito mais forte. Porque se você conseguir incorporar esses hábitos agora, que é um momento crítico, cara, depois ninguém segura. Eu acho que é isso, né? O bate-papo que a gente queria ter com vocês era esse, até porque o que a gente está passando faz parte da vida, né? E aí se você também tiver alguma outra dica para falar sobre isso, o que você aprendeu nesses 45 dias aí de quarentena, em alguns lugares um pouco mais, outros um pouco menos, mas enfim, o que você aprendeu até agora com tudo isso que está acontecendo, conta pra gente também, que vai ser legal, né? Vai ser muito legal. A gente vai trocando aí essas experiências bacanas. Isso. Meu nome é Nelson Paiva. E eu sou Ju Frota. E esse aqui é o seu lado mais seguro. Exatamente, um beijo grande. Valeu, um abraço, tchau. Tchau, tchau.